Senhor Deus, bondoso Pai Celestial, com toda a humildade, reverência e respeito, Senhor, chegamos até o trono da misericórdia e da graça, Senhor Jesus. Aquele sangue que verteu na cruz do Calvário, Senhor, pedindo, Pai, pela Tua graça, pela Tua bondade infinita, Senhor. Rogamos ao Senhor perdão para nossas falhas, nossos pecados, Senhor. Tudo aquilo que, Pai, não foi agrado diante da Tua presença, deleta, Senhor, com Teu sangue sagrado, ó Pai, tira. E não deixa nenhum pecado, nenhuma transgressão para impedir do Senhor abençoar Teu povo. Perdoa todos os nossos pecados, Pai. E que o sangue do Senhor possa deixar nós branco como a neve, com a lã, Senhor Jesus. E nós pedimos que a presença do Divino Espírito Santo possa vir aqui, Pai. E lá na alma, Pai, lá no coração, Senhor. E que nós possamos ter um bom momento, Senhor, diante da presença do Senhor, Pai. Nós não viemos aqui, Pai, porque nós não tínhamos lugar para ir. Mas nós viemos porque nós realmente amamos, Senhor. Senhor, nosso coração está voltado para a Tua presença a hora, Pai. Senhor, venha abençoar Teu povo nesta hora, grande Pai Todo-Poderoso. E unja cada coração, cada alma, Senhor, nesta noite. E, Senhor, toma o controle, Pai, neste momento, Senhor, que, como disse o apóstolo São João, que eu diminua e que o Senhor cresça, Senhor. E que o Pai, o Senhor, olha, Pai, para esse turãozinho de terra, Senhor. E que o Senhor possa abençoar Teu povo que reuniu aqui, Pai. Deixou seus lar, deixou todos os seus afazeres para estar aqui. E por certo, Pai, o Senhor tem uma bênção para cada um nesta noite. O Senhor, Pai, quando reúne o povo, o Senhor tem alimento para dar. O Senhor pode multiplicar aqui nesta noite o pão também, Pai. Ah, Pai, o Senhor multiplicou lá no passado, o Senhor é o mesmo Deus ainda. Senhor, tudo colocamos em Tua presença, Pai. No grande nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe, irmãos. Deus abençoe cada um em nome de Jesus Cristo. Nós temos alegre nesta noite, nesse entardecer, porque mais um dia Deus nos deu vitória. Quem não teve problema aqui? Quem já teve bastante problema e aflições, levante a mão. Todo dia nós temos problema e temos desafio, temos aflições, temos angústia, temos que lutar contra nós mesmos. É uma peleia, é uma batalha travada. Mas, através do Senhor Jesus Cristo, que nos dá a tremenda vitória, nós estamos de pé ainda. E a Bíblia diz assim, ó, aqueles que estão de pé, cuide-se para não cair. Amém? Então Deus continua abençoando nós nesta tarde. Eu quero falar um pouco nesta noite, irmãos, sobre aflições, tempos de aflições e de angústia. Se houve um tempo de dor, de aflições, de angústia, de sofrimento, é este que nós estamos vivendo agora. Este momento que nós estamos passando, já temos sentindo dores de parto. A noiva, diz o profeta, ela está gemendo com dores de parto. Todos nós. Porque nós, quando vemos, às vezes não é nós que estamos passando uma luta, mas é nosso irmão. E daí tu sente aquela dor por teu irmão. Porque tu é sacerdote, tu intercede, tu fica na brecha por teu irmão. Quantos que deveriam estar aqui, irmãos? Olha quantas cadeiras vazias.
aqui mais um pouquinho de tempo, o mesmo número de cadeiras vazias vão estar aqui fora batendo para tentar entrar aqui para adorar. E não vai ter mais. Nós temos no fim, nós estamos chegando, está fechando o ciclo. Nós vemos todas as coisas, o acontecimento aí, só quem não consegue ver que nós temos no tempo final. Amém? Deus abençoe cada um. E o irmão Israel pregou muito maravilhoso ontem. Onde está o irmão Israel? Deus abençoe. Eu orei por você, homem Israel. E eu me alegrei ontem. Amém? Quantos se alegraram ontem? Porque cada um de nós tem uma posição no corpo do Senhor. E ninguém está aqui por acaso. E você não é coitado, não tem coitado. Todos nós somos filhos de Deus. O mais humilde, o mais simples que tem aqui, tem o mesmo valor que o pastor, que o melhor pastor do mundo que tiver. O mais pequenino e simples que tem aqui, tem o mesmo valor diante de Deus. Deus não faz exceções. Amém? E gostei da pregação, uma posição. Cada um de nós tem uma posição, né? Você tem uma posição muito importante, irmão. Às vezes nós não somos centroavante, mas somos a zaga. O profeta pregou, se você não está jogando de centroavante, mas você está lá na zaga dando cobertura, protegendo o homem que está lá na frente para fazer um gol. E nós temos que chegar nessa unidade de espírito, que se já pensou um time entrar em campo, ontem eu estava me vindo ali, por isso que não era bom a gente ser pregador. Uma seleção, um time entrar em campo, se todo mundo fosse lateral, ou pegar o lateral da direita e botar para a esquerda, ou da esquerda para a direita, o time não vai. Mas cada um com o lateral esquerdo, o lateral direito, o zagueiro, o meio campo, o centroavante, quando tu vê, das vezes o zagueiro não faz gol, mas ele está ali protegendo, ele não deixa passar nada ali. Ele está lançando sempre lá para frente para o atacante. Amém? E esse tem que ser o espírito da noiva, sempre proteger. Amém? E quando um irmão vence uma batalha, porque a humildade é isso aí, irmão, é nós um do lado do outro, e não importa, temos luta e dificuldade, mas nós temos aquela esperança e temos brigando, nós temos peleando. Amém? Aleluia! Deus abençoe. Romanos capítulo 8. Romanos 8, 18. Aleluia. Eu tenho umas escrituras anotadas aqui, mas sempre eu anoto as escrituras, irmão, e nunca eu consigo ler as escrituras. Todas que eu anotei, está aqui, eu faço um rascunho, só eu e Deus sabe. Mas tenho todas as escrituras anotadas aqui, mas se eu ler, eu não sei se eu leio 3, 4 delas, mas vamos deixar o Espírito Santo ser o líder, vamos deixar Deus agir. Amém? Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor: porque para mim tenho por certeza que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que a nós há de ser revelada. Viu? É um pouquinho só de aflição que nós estamos passando, mas uma glória que espera por nós vai ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura está esperando a manifestação dos filhos de Deus, porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que se sujeitou, na esperança que também a mesma criatura será libertada da servidão, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está justamente com dores de parto até agora. Todas, criação. Amém? Poder assentar nesta noite. Eu quero falar nesta noite sobre as aflições do tempo presente. Não há de se comparar
com uma glória que a nós há de ser revelada. Amém? E eu não sei se nós vamos ter um avivamento, se eu vou gritar, se eu vou só falar com vocês, mas eu quero que vocês entendam o que eu vou falar. Amém? Aleluia? Pode ser? Aqui o apóstolo Paulo diz que num tempo de aflições que nós viria, nesse tempo presente que nós estamos vivendo, é a última era da igreja. É a última batalha, a última peleja que nós temos da era da igreja de Laodiceia, mas é o pior tempo de todos que existiram. É o pior tempo que nós estamos vivendo. Porque a Bíblia diz: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então é uma questão de perseverar, ser persistente, ser firmar na palavra. O nosso absoluto, diz o profeta, essa era é a palavra. Não tem um absoluto, não tem o pastor Ciclano, o pastor Beltrano, o Papa, diz o profeta, nada é o nosso absoluto. O nosso absoluto é a Bíblia Sagrada. Tudo que não respaldar, que não bater com as Escrituras, nós não cremos. E o profeta William Branham disse que o anjo que vinha falar comigo, ele disse que ele ia e conferia com a Escritura. Se o anjo estava falando, se o anjo dissesse alguma coisa que não dava com a Escritura, ele disse: eu não cria nem no anjo. Que convicção, né? Que revelação que tinha o profeta, porque ele sabia o que ele estava falando e sabia o que ele estava transmitindo uma mensagem, amém? Então aqui nós estamos passando por um tempo de aflições, de angústia, irmãos, que de manhã cedo nós se acorda tranquilo, não é verdade? Nós se acorda, vamos para o trabalho animado, mas daqui a pouco começa ao decorrer perto do meio-dia, parece que uma tristeza já começa a entrar dentro de nós, aflições, angústia, e nós pensamos: meu Deus, mas que mundo que nós estamos vivendo? Eu não sou desta pátria, eu sou de uma pátria celestial. O meu reino não é daqui, é do céu. Quando o diabo chegou e disse para Jesus: se tu prostrar e me adorar, eu te darei todo esse reino aí, que tu está vendo, eu te darei. E Jesus olhou e disse: Satanás, se o meu reino fosse deste mundo, eu rogaria o Pai e ele me mandava uma legião de anjos e nós pelejaríamos para ganhar esse mundo. Mas ele disse: o meu reino não é daqui. Ei, maravilha! O meu reino é eterno no céu. Nós temos aqui, mas nós temos com o nosso olho que nem água olhando nas alturas, porque a nossa pátria não é aqui. Nós não temos aqui construindo império para viver aqui nesta terra, não. A nossa pátria nós temos como forasteiro, peregrino em terra estranha. E eu sinto saudade da minha pátria. E como o irmão cantava, eu tenho uma casa ali. Eu tenho uma, você tem também, irmã. Você tem uma lá também, irmão. Cada um que está aqui tem uma casa no outro lado. Não feita por mão humana, mas é uma casa que você nunca a tua mente chegou para pensar o que é uma casa, o que é um palácio, um império. Não existe nesta dimensão. Das vezes tu começa a pensar da vontade de tu pegar e voar para as alturas, para a eternidade, se nós pudéssemos, irmão, sair desse mundo mal. O apóstolo João disse: esse mundo já é do maligno. Diz o profeta desta era: o que está mantendo a América lá de pé é aqueles filhos de Deus que estão orando lá e pedindo: Senhor, tenha misericórdia, Senhor. E Deus segurando a Rússia para não largar uma bomba atômica lá. E o profeta diz que a Rússia é uma arma na mão de Deus, porque a hora que Deus dizer: Rússia, vocês podem detonar lá a América, eles vão soltar uma bomba.
Mas antes disso, nós temos aqui parando, tá? Nós temos, Senhor, espera mais um pouquinho, Senhor, deixa eu me ajustar. Deixa eu me ajustar com a palavra, Senhor. Deixa eu, Senhor, ter mais uma chance. Essa é a nossa esperança, igreja. Temos aflições, temos dor, temos problema. O profeta diz que a noiva é a mais problemática que tem. Ele disse: se tu pensar num povo problemático e enfermo, que tem problema, é a noiva. Porque você acha que o diabo está atacando o povo ali fora? É dele. O que ele vai atacar? Está tudo do lado de Satanás. Ele está atacando a noiva, porque ele sabe que a noiva vai sair daqui. Ele sabe que a noiva vai ser raptada um dia desse. Essa é a minha esperança. É a tua esperança, irmãos? Se nós se contentar só nesta vida, seremos homens mais miseráveis. Mas sempre dentro de nós temos aquela viva esperança. Senhor, sabe, eu estava pensando esses dias ali na firma, e dizendo: Senhor, se o Senhor demorar um pouco mais, a fé de muitos vai sucumbir. Porque tem gente que está sofrendo mais do que eu, do que você, irmãos. Talvez nós pegamos a nossa cruz, mas é pesada demais para levar. É muito pesada, eu não consigo. Mas se Ele te trouxe até aqui, se Ele te manteve de pé, quem foi que te manteve até aqui de pé? Muitas vezes sofrendo, gemendo, chorando, mas você no posto do teu dever, você não sai da palavra. Tenho por certo que as aflições desse tempo presente não há de se comparar com a glória que a nós há de ser revelada. Segundo os Coríntios, capítulo 2, verso 9, Paulo disse: aquilo que ouvido não ouviu e olho não viu, e não chegou a subir o coração do homem, é aquilo que está preparado para nós. E diz o profeta que os anjos estão tudo prontos já ali, todos os corredores em harmonia, sinfonia, já esperando a chegada dessa noiva. Sabe, quando você começa a falar, você se imagina você entrando assim, os anjos, e o profeta diz que quando nós começar a cantar aquele hino de redenção, os anjos vão ficar de boca aberta, porque eles não sabem o que é redenção. Não sabe o que é estar perdido, não sabe o que é ter uma tribulações, uma luta, uma enfermidade, um problema. Eles nunca passaram por isso, mas nós passamos por isso. Nós vamos chegar cantando o hino triunfal, e vai começar a tremer o céu. Aleluia. Essa é a nossa esperança. Aleluia. Nós, não só nós, mas nós mesmo que temos as premissas do Espírito, gememos em nós mesmos, saber a redenção dos nossos corpos. Nós temos gemendo porque nós soubemos que tem um corpo lá do outro lado. Nós temos caminhando, mas tem um corpo ali do outro lado. Tem um corpo que não tem dor. Tem um corpo que não tem enfermidade, que não tem problema. E é para lá que eu vou. Eu vou para lá. Se você vê um gritão, um barulhento ali, diz o irmão Brana, dá uma olhada que eu vou estar por ali. O céu começa aqui. Aleluia. Mas nós mesmo temos gemendo, sabe? Porque a esperança, somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque se alguém vê, como espera?
Mas nós esperamos que não vemos, e com paciência esperamos, temos aguardando esta grande hora, com aflições, com problemas, com dificuldade, mas nós temos a convicção que um dia melhor virá, uma nova manhã, um novo dia. Ó irmã, ó irmãos amados, não desfaleçamos, disse Paulo, pelas aflições que você tem passado, não. Ele está vendo a tua dor, teu gemido. Mas nós não soubemos como pedir, nós somos pequeninos, e Deus é grandão, grande, muito grande. Da mesma maneira também o Espírito ajunta nossas fraquezas, porque não sabemos como havemos de pedir, como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemido inexprimível. Ele está intercedendo por você nesta hora. Há um sangue do propiciatório fazendo intercessão por cada um ainda. Ainda tem esperança. Aquele que examina o coração sabe qual é a intenção do Espírito. Ele, segundo Deus, intercede pelos santos. Você é santo? Sabemos que todas as coisas contribuem justamente para o bem daqueles que amam. Contribui para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Eu fui chamado por Ele. E você? Quem era eu para ser chamado? Davi disse: ó Senhor, eu estava lá num lamaçal, num lodo de cheiro, de estrume, de sujeira, e o Senhor me tirou de lá. Mas Ele te predestinou, Ele não vai perder você. Se você não se alinhar, Ele vai pegar você. Ele vai te pegar. Olha, aqui está a minha convicção e a tua convicção, porque o profeta diz numa mensagem, eu não lembro o nome agora, meu profeta diz assim, ó, nós já estamos glorificados. Quantos creem que nós já estamos glorificados? A carne não, mas a alma lá dentro nós já estamos glorificados. O profeta diz que nós já temos o poder dentro de nós, o poder da ressurreição já está dentro de você. Só basta trovejar a voz de arcanjo e você saltará para as eternidades, para os ardes do profeta. Aleluia! Olha, 8:29. Porque o que de antes conheceu também predestinou para ser conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Aleluia! E os que predestinou, esse também chamou. E os que chamou, esse também justificou. E os que justificou, esse também glorificou. Para Deus não tem mais nada para Ele fazer, igreja. Ele já veja nós glorificados. Nós dizemos: mas eu sou fraco. Paulo diz: quando eu estava fraco, eu estava forte. E Jesus, quando Paulo disse: Senhor, 3 vezes eu pedi ao Senhor que me tire esse espinho da carne, e Ele disse: minha graça te basta, Paulo, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. É naquele lugar fraco que você não pode, que Deus chega para te dar a vitória. E eu queria ler todo esse capítulo, mas não vai, eu tenho muito. Que diremos, pois, essas coisas então? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por você, quem será contra você? Aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes entregou por todos nós, como nós não dará também com ele
todas as coisas, quem atentará acusação contra os escolhidos de Deus? Deus quem justifica. Quem condenará? Pois Cristo que morreu, antes que ressuscitou de entre os mortos, o qual está à direita de Deus, também intercede por nós. Ele está lá intercedendo nesta noite por mim e por você. Amém? E aqui no 8,35. E quem nos poderá separar do amor de Cristo? Quem? Nada pode nos separar do amor de Cristo, quem está em Cristo Jesus. Quem nos separará do amor de Cristo? Tribulações, angústia, perseguições, fome, nudez, perigo, espada. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todos os dias, reputados como ovelha para um matador. Todos os dias. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores. Mais do que vencedores. Oh, meu Deus, muito obrigado, Pai. Porque aquele que amou, porque estou certo de que nem a morte, nem vida, nem anjo, nem principado, nem potestade, nem presente, nem porvir, nem altura, nem profundidade, nem outra criatura nos poderá separar do amor de Cristo. Nada pode nos separar do amor de Cristo. Perseguição, angústia, dor, sofrimento, nada disso pode separar um cristão do Senhor Jesus Cristo. Porque Ele peleja por nós, Ele peleja por você, igreja. E mais para trás no 8:29, porque não recebemos espírito de escravidão, para outra vez estar em temor, mas recebemos o espírito de adoção de filho, que dissemos: Abba, Pai. O que você precisa, você diz: Pai, 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 me ajuda, Pai. E Ele sabe te compreender, Ele é teu Pai. Oh, Papai, ajuda-me, Papai do céu. Não Papai Noel, Papai do céu. Ajuda-me, Senhor, naquela fraqueza que eu não consigo, Senhor. E tu chega e diz: Pai, Pai, como aquele que diz: o que me faz chorar é de perceber, Senhor, que eu fui mais murmurações do que adorações. Aqui, ó, São João 14. Aleluia. São João 14, 33. Não, São João 16, 33. Tenho-vos dito isso para que em mim tenha paz no mundo. Tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ele já venceu por você. Ele dou paz, a minha paz eu vos dou, mas no mundo vocês vão ter aflições, mas tende bom ânimo. Tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Na oração de São João 17, Jesus disse: Pai, eu não peço que tu tire eles do mundo, mas que o Senhor livre eles do mal. Não tire do mundo, Senhor, mas livra eles do mal, Senhor. Ele olhou por nós, diz o profeta. Ele disse: não só por os discípulos que estavam ali, mas por aqueles que ainda hão de crer. Era eu e você, a oração de São Mateus 17, você está lá. Ele sabia a tua aflição, irmã.
Ele sabia o que eu ia passar nessa terra, Ele sabe tudo que cada um vai passar aqui. Mas diz o profeta desta era que caráter se aperfeiçoa com sofrimento. Não é aquela vida de mas sofrimento, angústia, aflições, aquilo vai formando caráter. Amém? É maravilhoso. Vamos ver Coríntios agora. Aleluia. O que Paulo diz para nós aqui? Eu tenho outra aqui, mas eu vou pular uma. Glória a Deus. Vocês estão gostando? Segundo Coríntios, capítulo 4, versículo 4. O apóstolo São Paulo diz aqui, ó. Nos quais... Vamos ver aqui que eu estou... 4:17. Segundo Coríntios 4, versículo 8. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Perplexos, mas não desanimados. O povo de Deus não é um povo desanimado. Nós temos por que lutar, igreja. Nós temos com que nós se alegrar, do que nós gozar da paz do Senhor Jesus. Perseguido, mas não desamparado. Você está sendo perseguido, mas tu nunca será desamparado por Deus. Abatido, mas não destruídos. Temos abatido muitas vezes, Senhor, eu não tenho solução, Senhor. Abatido, atribulado, mas não desanimado e nem desamparado, porque nós temos um Pai. Aleluia. Trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus Cristo em nosso corpo, para que a vida de Jesus Cristo se manifeste também em nossos corpos. Assim que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifesta em nossa carne mortal. Temos mortificado, temos levando o resto das aflições, temos cumprindo o resto do ministério, as aflições de Cristo, cumprindo, levando em nosso corpo, mas mortificando o nosso corpo com as aflições, porque Paulo diz: eu sou um prisioneiro, mas um prisioneiro do Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Aleluia! Segundo Coríntios capítulo 4, versículo 16. Aqui está Paulo sempre animando a igreja e nos dando estímulo para nós não parar, para nós ir para a batalha. E eu gosto, irmão, troca aqueles filmes que você assiste lá na tua casa, aquelas coisas sujas, troca e leia a Bíblia. Leia a Bíblia Sagrada, que a Bíblia Sagrada ela é rica em bondade, sabedoria, revelação, poder de Deus para nós. Por isso, não desfaleçamos, ainda que o homem interior se corrompa, o interior contudo se renova dia a dia. Dentro de nós está se renovando a cada dia, porque cada dia que passa, nós olhamos e dizemos: a nossa redenção está próxima. A nossa redenção, igreja, está próxima. Hebreus 10, 37, 38. Um pouquinho de tempo que há de vir virá e não tardará. E se o justo recuar, a minha alma não tem prazer nele. 10, 38. Por isso vale a pena nós ficar com Deus ao lado de Jesus. Como diz o profeta, uma mensagem: ao lado de Jesus eu quero estar. Eu não quero estar ao lado de nenhum homem, mas eu quero estar ao lado de Jesus. Eu quero chegar aquele dia e ver Ele dizer: vinde a mim, bendito do meu Pai.
Ó, 4:17. Porque a nossa leve e momentânea tribulações produzirá para nós um peso eterno de glória muito mais excelente. Como que nós vamos chegar lá se nós não tiver cicatriz de batalha, igreja? Mas a nossa cicatriz, Jesus vai olhar quando você começar a passar, onde que tu adquiriu essas cicatrizes, esses ferimentos, essas feridas. Foi no posto do meu dever, Senhor, meu Rei. Foi no posto do meu dever, Senhor Jesus. Não atentando-nos para as coisas que vemos, mas para as coisas que não vemos, porque o que vemos são temporárias, mas o que não vemos é eterna. Eterna! Vamos dizer junto: eterna! E a casa que o irmão falou, está aqui em Coríntios 5, ó. Porque sabemos que a nossa casa terrestre, desse tabernáculo se fizer, temos um edifício, uma casa não feita por mão no céu. Eu tenho uma casa. Eu sou milionário. Por isto gememos despido, revestido da habitação que há do céu. O nosso corpo está gemendo, nós temos gemendo, nós temos que ser tirado desse corpo aqui, nós podemos ser revestidos da nossa habitação, que é o céu. Dá vontade de gritar com tudo que tem, é o céu, é o céu. Se todavia estamos vestidos, não formos achados nu. Porque também nós que estávamos neste tabernáculo, gememos carregados, não porque queremos ser despidos, mas revestido, para que o mortal seja absorvido pela vida. E o que para mim mesmo preparou foi Deus, o qual nos deu também um penhor. Você sabe quem que é esse penhor? Quem pode dizer para mim quem é o penhor? O Espírito Santo. Ele disse: eu deixo o penhor para encorajar vocês. Eu deixo o Consolador para te consolar nas horas difíceis. O Espírito de verdade. São João 14, e vai lendo ali, aquele Consolador, o Espírito de verdade, aquele que vos guiará em toda a verdade. E lá em São João 14, na casa do meu pai, há muitas moradas, e a minha está lá. A tua está lá? Mas tu tem convicção que a tua está lá? E se o arrebatamento dessa noite, tu tem convicção que tu tem uma casa ali? Você tem convicção? Por isso que Paulo disse agora para mim, ó, viver ou morrer é lucro, não tem mais perca, porque eu tenho uma pátria lá do outro lado. Chega a me arrepiar o cabelo quando eu falo que eu tenho uma pátria ali do outro lado. Eu fico emocionado porque eu tenho um lar. Ó, irmã, quanta necessidade que você passa aqui nessa vida. Mas lá você vai ter tudo o que você desejar e muito mais, muito mais. Vale a pena você lutar, batalhe, lute, lute. E as aflições aqui é temporária, vocês viram, né? Logo, logo vai passar. Mas eu estou chegando lá. Ó, meu irmão me passou 7:10, 7:12. Agora, ó,
Eu tenho um monte de escritura aqui, homem do céu. 2 Timóteo 3,12. Eu gosto de ler essa Bíblia velha. A minha Bíblia aqui está tudo desfolhada, irmão. Tudo rabiscado, tudo desfolhado. Eu comprei uma nova, mas eu não choro quando eu olho essa minha Bíblia velha aqui. Eu não troco ela por nada, nem por todo mundo que tiver de ouro e prata. Eu não troco esta velha Bíblia. Eu não troco esta Bíblia por filme. Eu não troco por novela, por filme diabólico. Quando tu vê um filme maligno, tu dorme perturbado, sonhando lá com a quarta, quinta dimensão. Mas quando tu lê a Bíblia, tu sonha com um anjo. Tu sonha que tu está num lugar melhor do que aqui. Porque diz o profeta, a nossa teofania já está lá. E nós temos só peleando, chegando a hora que esse corpo seja revestido da imortalidade. Nós ir para lá, para aquele corpo. E um dia desse vai chegar a tua hora. Um dia vai chegar a nossa hora, noivinha. Diz o profeta, a senhorita Jesus Cristo vai começar a marchar ali, chegar. Ó, vem aí um barulho. Olha o som. Ei, meu Deus, esta hora vai chegar um dia desse. E nós estamos anelando. Quantos estão anelando por esse momento? É muita aflições, irmão, é muita dor, pestilência. Quando você se livra de uma coisa, tem outro problema. E o profeta diz, vão chegando num brete, e uma hora Jesus vai dizer, não dá mais para vocês, meus filhos. Está chegando a hora de eu pegar e dar virar astronauta. Aleluia. 3. Glória a Deus. 3:12. Ó. E também todos que piamente quiser viver para Cristo Jesus padecerão perseguições. Todos os que quiserem viver piamente diante de Cristo padecerão perseguições. O diabo vai levantar tudo quanto é demônio o profeta disse, uma pessoa, um indivíduo desta igreja, todas as armas do inferno estão apontadas para você. Todos os infernos estão com as armas apontadas para esta igreja. Mas o Senhor disse assim, ó, no mundo vocês têm aflições, mas tem de bom ânimo, eu estarei lá com vocês. Esse que é o encorajador, o Espírito Santo, eu estarei convosco, até a consumação, até o fim do mundo. Se não é o Espírito Santo, nós já tínhamos esmorecido há muito tempo atrás. Mas esse encorajador está sempre conosco. Aleluia! Glórias ao Senhor. 2 Coríntios, vamos voltar para o Coríntios de novo. Glórias ao Senhor. 2 Coríntios 6. Aleluia. 2 Coríntios capítulo 6. Deixa eu só achar aqui, irmãos, que está minhas anotações aqui, mas 6, versículo 10, 9 em diante ali. Versículo 10. Como contristados, mas sempre alegres. Nós temos tristeza, temos aflição, mas sempre alegre. Sempre feliz, porque dentro de você tem o Espírito Santo de Deus, que Ele te anima. Sabe, tem hora que tu está desanimado, as aflições, os problemas, e você chega quase que nem Elias e debaixo de um zimbro. Mas daí Ele chega ali, Ele te anima, Ele te alegra. Ele diz, ó filha, eu estou contigo. Eu sei que tu orou na madrugada, eu sei da tua oração, eu sei da tua intimidade comigo, eu sei quando tu larga tudo para falar comigo.
como contritado, mas sempre alegre, como pobre, mas enriquecendo a muitos, quando nada tendo e possuindo tudo. Temos todas as coisas, Jesus já conquistou para nós, irmão. Todas as coisas. Vamos para Pedro, São Pedro. Aleluia! Pedro 4, versículo 13. Mas alegrai-vos do fato de ser participante das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória nós regozijarmos e alegrai. Vamos se alegrar, a nossa tristeza, nossas aflições vai se transformar em alegria, em gozo inefável, num peso muito mais excelente, diz Paulo, de glória, para mim e para você. Aleluia! Glórias ao Senhor. Pedro 5, 2 Pedro capítulo 5. Aos presbíteros que estão entre vós ademoestos, que também sou presbítero com eles, testemunha das aflições de Cristo, participante da glória que se há de ser revelada. Sermos participantes dessas aflições de Cristo, trazemos no nosso corpo ainda aquelas aflições, aquela de Cristo, mas nunca vai ser comparar com uma glória que a nós há de ser revelada um dia desse. Aleluia! Glórias a Deus. Pedro, 2 Pedro capítulo 5, versículo 9. Ao que resistir firme na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Não é só nós aqui, igrejinha. Não é só eu e você que estamos gemendo. Os nossos irmãozinhos aí no mundo estão lutando. Ontem um irmão me mandou, Moadir mandou os 7 sinais do fim do mundo. E eu assisti ontem de tarde, nós assistimos ali em casa. Aqueles que se posicionaram pela verdade, irmão, foram queimados. Joana Dark, aquela mulher que lutou, que ia para a batalha, depois mataram ela queimada. E tu olha aquele filme assim, tu fica arrepia, a gente dizer, os heróis lá na fé, eles lutaram. Tu acha que levaram vida de berços esplêndidos, de só coisa de alegria, não, eles sofreram, eles enfrentaram os leões. Eles enfrentaram a fúria de Roma, eles mandavam matar, perseguir os cristãos, mas eles não negaram. E hoje nós olhamos a história deles, mas como que nós somos tão miseráveis, muitas vezes covardes, porque eles viam a morte assim vindo, e aqueles leões iam para cima devorando fogo, fio da espada. E eles ali, o Espírito Santo Deus lhe dando coragem para eles não negar, mas eles estão ali na galeria da fé, esperando por mim e por você, esperando pela noiva. Eles estão esperando porque sem nós eles não podem ser aperfeiçoados. Eles estão esperando por nós, quando chegarmos lá, daí sim, aí vai ser aquele banquete. Aí vai ser festa. Ali não vai, ó irmãos, quem não pula aqui, ali vai pular. Diz o irmão Brana, e a Bíblia diz que nós vamos saltar como o bezerro de cevadouro. Sabe o bezerro que está preso numa cevadouro ali, numa estrevaria, embretado ali, tu larga, ele sai dando pinote, porque ele está livre, agora não tem mais. E aqui Romanos 8 nós podíamos voltar. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito de Deus. Não há condenação para a noiva. E o profeta diz assim, ó, a noiva não pede por julgamento, ela pede por misericórdia. Quem está clamando por julgamento é as almas que estão lá debaixo do altar. Elas estão, até quando o Senhor vai vingar o nosso sangue e as nossas vidas? Mas o profeta diz, a noiva não, ela é sacerdote.
ela intercede, ela está sempre pedindo misericórdia, Senhor, misericórdia, graça, 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 Senhor. É isto que a noiva é, o papel da noiva. Dava para terminar já, né? Tá bom assim? 50 minutos? Ficamos de pé. Chega. Tenho mais 3 escrituras aqui, mas vamos deixar para a próxima. Um dia, no sábado e domingo, o pastor Ariel pregou 2 mensagens, no sábado e no domingo, mas desceu. E eu disse, meu Deus do céu, o homem deu uma caroçada de pasto, homem. Falei para o irmão, olha, ele deu uma caroçada de pasto, agora como que nós vamos pregar? Mas tem que dar um pouquinho, um fechinho de pasto, daí come, depois no outro dia tu dá mais um fechinho de pasto, que nem lá na colônia, os bois. Se tu dá uma caroçada só num dia, tu enjoa. Amém? Uma noiva não enjoa, ela que nem boi, ela come, depois ela vai lá na sombra, o boi tá sugando, tá remoendo o supra-sumo, o alimento. Diz o profeta, ele está se alimentando, ele é gordo, saudável. E tem uns que estão secos naquilo, né? Diz o profeta, anêmico. Sabe aquele terneiro que não ganha pasto, seco, magro? Ele fica anêmico lá e os outros pulam e corcovem. Ele, mas isso é fanatismo, isso aí não é isso. Mas ele não tem força para pular, ele está seco, ele está em plantação de deserto. Mas a noiva não, nós temos planta, nós não temos planta de estufa, diz o profeta, nós temos original, nós temos puro, como nosso Senhor Salvador Jesus é. E nós te alegramos, nós fluímos na presença de Deus. Essa Bíblia deixa nós loucos, mas louco de vontade de ler mais. Não lembro que você vai ficar fanático. Pode pegar um analfabeto que nem o Lutero de 2ª série, mas tu fica toda hora em cima ali, uma hora vai vir, vem, vamos lá. Se tu não sabe ler, aí quem não sabe ler, pega a Bíblia e começa a soletrar. E vai, Deus vai abrir o teu entendimento e você vai ler. Uma vez eu pensava, mas era ruim de ler, gago, e não ia, analfabeto. Mas nós precisamos do tutor, só isso. Amém? Ele nos guiará toda. Amém? Você está feliz nessa noite? Qual hino que nós podíamos cantar aqui bem animado agora? Qual que está no teu coração? Bem, vamos cantar um hino bem animado, como se nós estivéssemos entrando lá, irmão. Viu, irmão Patrícia? Nós estamos vendo já o clarão da cidade. É essa a nossa expectativa da noite. Nós temos aqui, mas nossa parte é do outro lado. Aleluia! Vamos cantar bem feliz nesta noite. Se tiver alguém doente aqui no nosso meio nesta noite, você pode vir aqui na frente que você vai sair curado, né? Se tiver alguém com problema, ou a depressão, ou a ansiedade, o problema, venha para frente que eu vou orar por você. Você vai sair liberto desse altar nesta noite. Amém. Se isso não acontecer, pode botar uma placa na minha costa de falso pregador. Canta junto aí. Soldados somos de Jesus e campeões do bem da luz, nos exércitos de Deus, batalhamos pelo céu, cantando vamos combater, houve o pecado em seu poder, a batalha ganha está, a vitória Deus nos dá. Breve vamos terminar a batalha aqui.
e pra sempre descansar com Jesus ali. Todos os que são fiéis ao bom capitão hão de receber lauréis como um galardão. Levai o escudo, sim, da fé, pois a peleja dura é, mas promessas temos nós, de jamais lutarmos sós. As flechas do mal não temer, mas combater até vencer. Olhe os campeões pro céu.